Continuamos então, né? Nós estávamos falando das pessoas que têm mais dificuldade em ser tímida e que os que são extrovertidos são melhores para se relacionar. Além disso, também ele auxilia a que desenvolva uma melhor comunicação interpessoal. Vença os medos e bloqueios que impedem a pessoa de se relacionar e a que, desse modo, consiste maior qualidade de vida em suas relações interpessoais, em todos os sentidos. Maravilhoso, não é mesmo? Portanto, se você também busca construir e melhorar seu relacionamento interpessoal no trabalho e na vida pessoal, minha dica é: invista em coaching e aprenda a construir relações mais construtivas, produtivas, bem-sucedidas e extraordinárias. Passamos a maior parte do dia no trabalho, um ambiente geralmente pautado pela pressão, a alta competitividade e a necessidade de relacionar com pessoas de diferentes perfis e formas de enxergar o mundo ao seu redor. Para vocês, como jovem aprendiz, vocês passam 4 horas do dia, mas para os funcionários, no caso efetivo, eles trabalham 8 horas por dia e geralmente a pessoa passa 1 hora ou 2 horas, 1h30 ou 2 horas do seu almoço também na empresa. Ou seja, a pessoa passa 10 horas do seu dia onde? Na empresa. Então, por isso é muito importante essas relações interpessoais na empresa, porque a gente passa a maioria do dia no trabalho. Nesse contexto, é fundamental construir relações interpessoais harmoniosas e produtivas para evitar fadiga e transtornos no futuro. Ou seja, a gente tem que tentar evitar tudo isso porque você está na empresa, daí você trabalha na empresa 1 ano, 2 anos, se você não tiver essas relações interpessoais harmoniosas, vai fazer com que você se torne uma pessoa triste, ou uma pessoa amarga, ou uma pessoa mal-humorada, se você não tiver essas relações harmoniosas, né? Porque, como nós falamos, é onde a gente vive a maioria do tempo, é no trabalho. Fazer comentários maldosos sobre determinado profissional, falar mal do chefe da empresa, criticar o modo de alguém se vestir ou falar, desmerecer o empenho do outro e aproveitar-se da boa vontade dos colegas são alguns exemplos de atitudes que sabotam as relações interpessoais. Por isso é importante sempre evitá-las, para que assim, tanto o sucesso profissional quanto os objetivos organizacionais sejam alcançados com maestria. Principalmente para vocês como jovem aprendiz que estão iniciando a carreira, fazer comentários maldosos ou mesmo você falar mal do chefe ou do seu gestor, talvez você fique indignado com alguma situação, mas isso não é uma boa coisa de fazer, né? Principalmente falar mal do chefe, né? No caso, ou do gestor. Convido você a me acompanhar nessa leitura e saber a importância de se manter uma relação harmoniosa entre os colegas de trabalho, bem como os pilares fundamentais para criar esse clima na empresa. A importância das relações interpessoais. Um ambiente de trabalho altamente construtivo e harmonioso depende quase que exclusivamente dos membros que dele participam, ou seja, dos colaboradores que compõem o quadro de funcionários da empresa. Nesse sentido, para que a organização como um todo cresça e seus profissionais acompanhem esse crescimento e se desenvolva na mesma velocidade, é importante que todos trabalhem em um clima de perfeita harmonia e união. Caso contrário, os processos vão desandar e será ainda mais difícil alcançar os objetivos planejados. Ou seja, talvez a empresa tenha aquele objetivo, né? Quem que vai ajudar a construir aqueles objetivos são quem? São os colaboradores. Então, talvez não consiga alcançar os objetivos planejados, né? Por essa falta de relações interpessoal. Digo isso, pois, como sempre, faço questão de enfatizar
tanto em meus textos quanto em minhas palestras e treinamentos. Empresas são resultado de pessoas, ou seja, sem essas mesmas pessoas que fazem parte de um negócio, vivem em clima de guerra, de desunião, de desentendimento, onde em um quer ser melhor e se destacar mais que os outros. A probabilidade de bons resultados que sejam alcançados diminui consideravelmente. Assim, é importante que todas as empresas tenham estratégia para desenvolver bem as relações interpessoais de seus colaboradores, disseminando essa cultura entre cada um deles, para que assim seja criado não só um ambiente de harmonia, mas também de respeito mútuo, em que todos saibam conviver com opiniões e pontos de vista diferentes dos seus. Como as relações ruins podem comprometer o ambiente como um todo? Colegas de trabalho que precisam desempenhar as suas atividades diárias em conjunto, porém têm problemas de convivência e não conseguem administrar bem as suas diferenças. Têm um grande poder de comprometer todo o ambiente e o clima organizacional. Isso porque sua rivalidade acaba sendo compartilhada e contaminando os demais colaboradores da empresa, que tomam por um lado ou pelo outro, e assim criam rixas internas desnecessárias e prejudiciais ao bom andamento dos processos. Ou seja, dentro da própria empresa a gente criar rixa com um setor diferente, ou mesmo com os outros companheiros ou colaboradores do mesmo setor, não vai ter um bom relacionamento interpessoal. O resultado disso é que as pessoas, ao invés de realizarem as atividades pertinentes a seus cargos e funções e, consequentemente, ajudarem a empresa a atingir as suas metas e objetivos, acabam focando em alimentar sentimentos ruins com relação a um ou mais colegas. Com isso, o trabalho fica comprometido, uma vez que o foco é apenas brigar e não resolver os problemas, seguindo em frente, trabalhando para que todos sejam beneficiados no final das contas. Os pilares para uma boa relação interpessoal. Para respeitar e ser respeitado, é fundamental desenvolver comportamentos positivos e que favoreça a boa convivência e a cordialidade entre colegas e líderes. Por isso, sempre respeite os pilares das relações interpessoais positivas, que vou compartilhar a seguir. Honrar e respeitar a história do outro. Cada pessoa tem as suas razões para agir de determinada maneira. Isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior do que as outras, ou mesmo que justifique seus erros. Porém, do mesmo modo como você gosta de ser respeitado, é importante respeitar o ponto de vista de seus colegas, buscando ter em mente que por trás de todo ser humano existe uma história, e o que levou a agir de um jeito ou de outro jeito. Saiba que a partir do momento em que você olhar para alguém, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho, e fizer o exercício diário de honrar e respeitar a história por trás deste alguém, com certeza a convivência entre será muito mais leve do que antes. Então, a gente, por exemplo, porque eu não sei a história do outro, eu não sei porque ele age daquele jeito, mas se a gente respeitar o outro, a gente não vai precisar saber da história dele, de como foi o passado dele, de como ele é, para a gente respeitar. Então a gente tem que respeitar independente se a gente sabe ou não a história do outro. Talvez só depois que a gente sabe a história, sabe como foi o passado do outro, a gente vai querer respeitar. Mas nesse caso a gente
tem que honrar e respeitar sem precisar saber a história do outro.